Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a aula inaugural da Escola do Legislativo Carioca. Mariana Rosadas tem as informações. A aula inaugural foi a palestra da desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Kátia Junqueira, sobre temas relevantes para as eleições 2022. Toda essa questão relacionada às principais modificações legislativas em relação às eleições de 2022, que são eleições que já se mostram bastante movimentadas e polêmicas, né? Hoje a gente ainda tem um grau muito pequeno de participação, as mulheres representam 52% aproximadamente das eleitoras brasileiras, do Brasil, né? E, no entanto, nós temos uma participação mínima nas casas legislativas. A Escola do Legislativo Carioca terá como principais objetivos a capacitação e qualificação de servidores e vereadores para agregar no progresso da prática legislativa, além de promover a ampliação da participação da sociedade nos processos políticos e sociais. O nosso parlamento busca dialogar e ter informações e num tema que é fundamental, né? A democracia. Eu acho que tanta luta que se chegou a buscar a ter de fato a democracia, e temos hoje uma democracia muito ativa. Eu sempre digo que os vereadores aqui, doutor, é um reflexo, cada vereador é um reflexo da sociedade. Outra função da comissão mista criada para implementar a escola é aprimorar o conhecimento de diversas pautas. Iniciamos a Escola do Legislativo com o pé direito, né? E sabendo o quanto essa palestra para a gente será de grande relevância para os assessores, para os vereadores, enfim. E a gente aqui eu, por exemplo, estou muito feliz com a participação da doutora Kátia. Terminou há pouco aqui no Palácio Pedro Ernesto um debate público promovido pela Comissão Permanente de Assuntos Urbanos e que discutiu questões da área de cultura ligadas à revisão do plano diretor da cidade. O encontro foi presidido pela vereadora Tainá de Paula e contou com as presenças de representantes da Prefeitura e da sociedade civil. E para falar sobre o debate público, eu recebo aqui Laura de Blasi, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no CRN, primeira edição. E me diz qual a importância desse debate público de hoje. Boa tarde, Luciana, e todos que nos assistem. É sempre um prazer para mim, que sou funcionária pública do Executivo, estar aqui nessa casa, tecendo esse diálogo com o Poder Legislativo, representado por todos aqui desta casa. Esse diálogo entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil só engrandece o debate, o diálogo e fortalece o nosso trabalho, né? É enriquecedor ouvir as várias partes para que o nosso trabalho, que visa, né, uma cidade mais digna e melhor para todos, seja construída com todas essas mãos. E de que forma o plano diretor, né, da cidade, que vai valer aí para os próximos 10 anos, pode contribuir para os patrimônios da cidade do Rio de Janeiro? Enfim, o texto do plano diretor, ele ratifica todos os instrumentos que a gente já tem de proteção para o patrimônio cultural da cidade e também cria novos instrumentos visando melhorar o nosso trabalho e valorizar cada vez mais o patrimônio cultural dessa cidade. Laura de Blasi, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no CRN, primeira edição, e até uma próxima vez. Muito obrigada também. A sessão plenária começa daqui a pouco, às 14h. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia. Um deles torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais na capital. Um outro cria o cadastro de obras de arte especiais, como pontes e túneis, no município do Rio. O parlamento vai discutir também o projeto que cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no Setor Público. Ainda na ordem do dia, o projeto que trata da proibição de monumentos de exaltação a escravocratas e eugenistas. E também o projeto que torna obrigatória a fixação permanente do número de vagas disponíveis nas escolas de ensino fundamental e creches particulares do município.
A lei que inclui a semana de combate à leptospirose no calendário oficial da cidade já foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. A doença é transmitida aos seres humanos pela urina do rato e pode levar à morte se não for tratada. Uma doença que se manifesta principalmente no verão, quando ocorrem enchentes e alagamentos provocados por fortes chuvas. A água em contato com a urina de ratos, presentes em bueiros e esgotos, pode provocar a leptospirose, infecção aguda causada por uma bactéria transmitida pelos roedores. A leptospira ela passa pela pele íntegra, então se a pessoa estiver de chinelo, descalça, nesses locais, ou manusear isso com as mãos sem luva, ela pode se contaminar por essa bactéria e ter a leptospirose. A doença provoca vários sintomas. A leptospirose é uma doença que causa dor muscular intensa, principalmente nas panturrilhas, dor de cabeça, febre, né? Esses são os principais sintomas e que depois a pessoa evolui normalmente com os olhos amarelados, como se fosse uma hepatite, né? Mas sempre acompanhada dessa dor muscular intensa, né? E que o diferencia da hepatite. E na evolução da doença pode afetar os rins e afetar o pulmão. Então você pode ter pneumonias, pneumonia importante por leptospirose, né? E principalmente insuficiência renal, necessitando de diálise, porque os rins param de funcionar. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, no período de 2012 a 2021, foi registrada uma média de 234 casos prováveis de leptospirose por ano no estado do Rio de Janeiro. O período de incubação da doença costuma durar de 1 a 2 semanas, podendo variar entre 1 e 20 dias. O tratamento é feito com diálise, hidratação e antibióticos, mas há meios de evitar a doença. A melhor medida de prevenção é sempre, quando for entrar em locais onde tem ratos e tal, usar equipamento de proteção, botas, luvas, né? Principalmente quando for limpar fossas, locais onde tem a presença de esgoto e tal, porque nesses locais há uma alta concentração dessas bactérias por causa da presença dos ratos ali nesse local. A Câmara do Rio aprovou uma lei do vereador Jaída Mendes Gomes, que foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, incluindo a semana de combate à leptospirose no calendário oficial da cidade, que será realizada anualmente no mês de fevereiro. A ideia, do projeto é chamar a atenção não só das autoridades, como também da população, do aumento dos ratos na rua, a gente que vive muito na rua, nas comunidades, e quando tem enchente também você vê muita quantidade de rato. Quer dizer, uma semana de combate ao rato é muito interessante para a nossa cidade do Rio de Janeiro. O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro está ouvindo as duas últimas testemunhas de defesa convocadas para o processo ético-disciplinar que apura a quebra de decoro parlamentar do vereador Gabriel Monteiro. Aí nas imagens você pode ver os integrantes do Conselho já chegando. Os depoentes são o delegado Luiz Maurício Armon de Campos, responsável pela condução do inquérito criminal, e o policial militar Pablo Folino. A cobertura completa logo mais na segunda edição do Câmara Rio Notícias. A Câmara Municipal assinou hoje uma parceria com o portal Notícia Preta. O objetivo é dar mais diversidade à programação da Rio TV Câmara. O encontro foi na sala da presidência. O documento foi assinado pelo presidente do Legislativo Carioca, vereador Carlos Caiado, e pela jornalista Thaís Bernardes, que vai apresentar uma temporada do programa Câmara Rio Debate, com foco em temas voltados para a população negra. O portal Notícia Preta foi fundado em novembro de 2018 pela jornalista. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar e que a gente vai evoluir. Eu sempre digo que a pauta antirracista, ela é transversal. Ela está na economia, ela está na educação e ela está principalmente na política. Ser antirracista é um ato político. A Câmara Municipal é o reflexo da sociedade. Então, de ter os parlamentares, como já estão envolvidos, ainda mais na interação com essa sociedade, através de um portal que tem um alcance muito grande em respeitabilidade às pessoas negras, eu acho que é fundamental esse convênio aqui, a gente dá um passo muito grande e na comunicação
e que com isso a gente leva na cultura, né, das nossas crianças, da nossa população, o quanto é importante a gente ter políticas públicas e que possa respeitar o próximo, respeitar essa questão que é debatida há muitos anos e hoje, às vezes, uma falta de respeito que existe, e a Câmara fazendo a sua parte, acho que é fundamental. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.